Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do EAD Rio. Eu sou a Andressa e vamos começar a falar sobre um tema super importante para quem está começando ou repensando sua carreira: orientação profissional. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, professor, doutor, pedagogo e especialista em orientação de carreira, que já ajudou muitas pessoas a encontrarem o caminho profissional. Seja bem-vindo, Jefferson Oliveira. Conta um pouquinho sobre você e a sua trajetória. Fala pessoal, um prazer poder estar aqui com vocês nesse momento de experiências e trocas. É um prazer também estar aqui com a Andressa, né, o qual eu já conheço já há um longo tempo e já tecemos, né, muitas informações, muito conteúdo, muitas trocas também acerca sobre educação, principalmente desse nicho também que a gente vai estar falando aqui hoje, né, que é orientação educacional, orientação profissional. São questões que muitas das vezes passam dúvidas em nossa cabeça, né? E que profissão devo escolher? Qual profissão devo fazer? Né? E hoje aqui nesse breve bate-papo a gente vai trazer algumas informações, sanar algumas dúvidas pertinentes a esse tema. Como a Andressa apontou, então, sou Jefferson, sou formado em Geografia pela UERJ, tive toda a minha carreira acadêmica, né, dentro da academia ali em Geografia, sou formado em Pedagogia também, tenho especialização em Tecnologias Educacionais e também para poder fomentar um pouco mais o bate-papo, sou técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, rádio operador da Anatel, entre outras informações. Professor Jefferson, escolher uma profissão é uma decisão que pode ser bem difícil, especialmente para quem está saindo do ensino médio. Que dicas você daria para quem ainda não sabe o que fazer? E, Andresa, você chegou num ponto tão importante, né? A gente imagina que hoje, imersos em um mundo de tecnologia, com tanta informação, seja na mídia, seja pelo telefone celular, seja nos aplicativos, nos canais de YouTube, é uma coisa tão fácil hoje você escolher qual carreira profissional devemos escolher, na verdade. Mas observo que ao longo de todo o tempo já da minha profissão, e até mesmo atualmente, né, com os meus alunos, com as pessoas com quem eu trabalho, eu observo a grande dificuldade de se escolher uma profissão. Até porque muitas das vezes é aquilo que a gente vai tomar como base para o nosso futuro, né, para o nosso crescimento. E daí eu trago até nesse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a importância dessa orientação educacional profissional, porque na realidade o que que seria isso, né? Seria, de certa maneira, um processo de direcionamento, né, ao aluno, ao profissional que tem interesse, né, em buscar a sua carreira, né, que venha trazendo essa ênfase nesse desenvolvimento, né, tanto do estudante como do cidadão. Então, assim, eu vejo que hoje em dia, a quantidade de informações são tantas, mas ao mesmo tempo existe uma certa dificuldade dessa juventude de hoje em poder pesquisar, em poder se orientar de uma maneira correta na internet. Ou seja, quais as profissões provavelmente eu poderia conseguir fazer, quais são as minhas melhores aptidões, quais são os meus gostos, né? Quais são as minhas habilidades, né? E dessa maneira, o profissional do orientador, ele vai fomentar, incentivar em que esse aluno, esse profissional, ele possa descobrir quais são essas potencialidades, essas skills, né, que a gente costuma dizer muito hoje pelo LinkedIn, nas outras plataformas também, e as habilidades que ele pode estar vindo desenvolver. E a partir daquilo ali, a gente vai conseguir dar um direcionamento para que ele possa escolher uma profissão que melhor se adeque a ele. E o mais interessante de tudo também, Andresa, é pontuar que muitas das vezes, né, era muito comum na nossa época, nossa, botando a gente já bem antigo já, né, somos bem Vamos? jovens ainda, tá? Mas era muito comum a gente destacar que, antigamente a profissão deveria ser escolhida por amor, né? Quem nunca escutou isso, não é verdade? O importante é você ser feliz na profissão que você escolheu. E de fato é, a gente tem que estar muito satisfeito, né, e à vontade com aquilo que a gente está fazendo. Aquilo ali é a nossa vida, né, profissional. Só que vale ressaltar também que hoje, até mesmo dentro desses meandros, tecnologias, tudo aquilo que o mercado de trabalho hoje está impondo, está trazendo de modificações, transformações socioculturais, né, econômicas, a gente, ao mesmo tempo, tem que estar aberto àquilo que o mercado hoje, ao mesmo tempo, está trazendo ali para você. Então, não adianta, às vezes, eu poder escolher uma profissão que eu vejo que, por mais que eu possa gostar, como é que vai ser essa profissão no futuro? Se eu vou conseguir ter um bom desenvolvimento nessa profissão,
Ela vai estar sempre ali, ela vai mudar? Como é que vai ser essas características, né? Então a gente observa que hoje tem muitas mais questões para serem levadas em contas e analisadas. Entendi. Então, você acredita que o mercado de trabalho tem que ser, deve ser o principal critério para a escolha, ou é mais importante focar no que a pessoa gosta, nas suas habilidades? O que seria mais interessante, como um começo nesse caminho? É, por isso que eu pontuei, assim, até anteriormente na fala, a importância de você, na leitura principalmente, que a gente sabe que hoje em dia o brasileiro, o Brasil como um todo está entre os últimos, né, classificações em níveis de leitura no mundo todo, que acaba sendo algo muito negativo, né, para as gerações atuais e futuras também. A falta de conhecimento também do uso da internet de maneira positiva. A gente observa, por exemplo, que tem muitos alunos, por exemplo, que não sabem usar e-mail, não sabem qual é o seu próprio e-mail, não sabem enviar um e-mail. Claro, porque eles estão muito mais imersos em tecnologias e redes sociais, né, TikTok, Instagram, Facebook, entre outros, né. Então a gente observa que o nosso papel é buscar estar trazendo, né, esse direcionamento para que ele possa investigar quais são as minhas aptidões que eu possa estar, trazendo, buscando para o mercado de trabalho. Porque muitas vezes, dependendo da situação da pessoa, ela vai ter que começar a trabalhar, né, ali, porque essa minha família não tem uma situação financeira muito boa, então eu tenho alguns planos, alguns objetivos para poder realizar, então naquele determinado momento eu preciso me inserir no mercado de trabalho. Mas ainda assim não é um fim, pelo contrário, ele é só um início para você poder ter um norte na busca daquilo que você quer fazer como profissão. Como alguém pode identificar suas habilidades e interesses para escolher uma nova carreira? Então, Deza, isso é um outro ponto eu acho bem, assim, interessante, porque habilidade nós temos várias, né. Às vezes é dificultoso a gente poder observar de que maneira o aluno, o estudante ou determinado tipo de profissional, ele pode vislumbrar, né, observar na realidade essa habilidade que ele tem. Então cabe que é muito interessante quando você vai buscar um profissional, um orientador, que vai dar um caminho, vai dar um norte para esse estudante. A gente tem vários tipos de questionários, tem vários tipos de aplicabilidades e aplicações, até mesmo na maneira com que a gente conversa, nos elementos que aquele aluno, aquela pessoa, ele vai trazendo, a gente consegue ter uma observação dessas habilidades, desses focos, que facilita você procurar entender um pouco quais seriam, né, as possíveis linhas, as possíveis carreiras que seriam interessantes para aquela pessoa estar pesquisando, né. Então eu sempre costumo fazer esse tipo de análise e buscar também dar esses direcionamentos. Claro, não amarrando a pessoa, tipo assim: "Ah, você é uma pessoa que tem uma formação bacana para a área de exatas, então será que você pode ser licenciatura em matemática? Será que você pode fazer uma engenharia?", né. Então quais são os nichos, né, as possibilidades que você pode fazer. Então, a partir dessas análises, né, a gente costuma fazer esses levantamentos. Eu incentivo para que essa pessoa que vai estar em contato comigo possa pesquisar essas informações. Essa pessoa traz essas análises, né, para que a gente possa estar discutindo. E hoje em dia, aquilo que eu falei anteriormente, a internet ela é um ferramental, ela possibilita a gente descobrir várias informações sobre várias áreas, e é aquilo mesmo que a gente pode buscar, né. Se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa que, eu gosto muito de leitura, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de literatura, muito de contar histórias, aquela coisa toda. Quais são as potencialidades, né, que eu posso descobrir para minha futura profissão a partir daquilo ali? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto muito de inglês, gosto muito de línguas, né, gosto muito de estar me expressando em línguas, gosto muito de me comunicar com isso, gosto de estar trabalhando com as pessoas. Será que talvez você não poderia ser um professor, um educador, ou até mesmo, quem sabe, futuramente dar um cursinho de inglês, né? Ou então se utilizar hoje das próprias redes sociais para estar difundindo o seu trabalho. Então, assim, hoje o mercado é um nicho muito mais amplo, né? Ao mesmo tempo complexo, mas amplo, que te dá várias vias, né? E o papel nosso aqui é dar esse norte, esse direcionamento. Muitas pessoas acabam insatisfeitas na profissão que escolheram e buscam uma transição de carreira. Por onde começar nesse processo?
Aquilo que a gente estava comentando, anteriormente, primeiro que essa busca, de certa forma, inicialmente, às vezes, acaba sendo até um desafio, né, profissional, dependendo da quantidade de tempo, né, que a pessoa já está em determinada área. Mas como a gente destaca, né, que hoje em dia o mercado está em constante transformação, não importa a sua idade, a sua formação, o que você faz, né, o importante é, por exemplo, se você está com interesse em fazer uma mudança, você tem que encarar isso de frente. Então verificar também, até de certa maneira, aquilo que eu estava te pontuando anteriormente, até mesmo no caso de um estudante que está iniciando uma transição nessa mudança do ensino médio, o ensino superior, né, ou ensino técnico, ou ainda para o mercado de trabalho, ele vai ter que buscar também algumas diretrizes, vai verificar algumas habilidades, vai verificar quais são os principais gostos, as principais possibilidades que ele tem para poder se inserir no mercado de trabalho. A mesma coisa essa pessoa que está em transição. Então, vou procurar verificar quais são as carreiras, quais são as áreas que eu posso vislumbrar essa mudança, essa transição. Para que a partir disso eu possa fazer algumas pesquisas, eu posso fazer uma parte com umas leituras, procure, né, falar com pessoas que estejam atuando dentro daquela determinada área para poder ter um certo conhecimento daquele mercado. Isso acaba sendo algo muito importante. Com a expectativa de vida aumentando, muitas pessoas estão pensando em uma segunda carreira. Que fatores são importantes para planejar isso? É aquilo que a gente pontuou anteriormente em relação às pessoas de mais idade também, né? A gente observa que o mercado de trabalho não só está se adequando a essa nova realidade, né, até a questão do proprietarismo também. A gente observa que as pessoas de mais idade estão adentrando o mercado de trabalho, até pelo simples fato também de muitas das vezes a gente observar que, não só pela qualidade de vida, né, várias outras demandas que têm acontecido no próprio crescimento da população e etc., as pessoas estão vivendo mais tempo. Né? São vários os fatores, né, que coadunam para isso, né, até geograficamente falando. E, ao mesmo tempo, essas pessoas que se voltam para o mercado de trabalho, muitas vezes até mesmo aposentados, né, acabam voltando para complementar a renda, né, da família, seja principalmente por questões relacionadas à saúde. A gente sabe a grande problemática hoje ainda, né, que é a questão da aposentadoria no Brasil, principalmente muitos dos aposentados recebem um salário mínimo, então, dependendo do que for, né, doenças familiares, a própria pessoa também, os custos são cada vez mais altos e muitas vezes a inflação é aquilo que você recebe de aumento da aposentadoria por parte do governo não é o suficiente. E também hoje em dia, muitas das vezes, até pela questão de trabalho, né, muitos familiares estão morando junto com seus pais, ou voltam a morar com seus pais. Muitas das vezes o filho tem neto, né, e etc. Então acaba que, muitas das vezes, essa pessoa de mais idade também acaba tendo que retornar ao mercado de trabalho para poder fazer essa complementação de renda. Claro que isso não é o todo, pelo contrário, né? Existem grupos também de pessoas, nas mais idades também, que inclusive preferem voltar ao mercado de trabalho, permanecer no mercado de trabalho, até por uma prática cotidiana da vida. E muitas das vezes, em prol de poder ficar em casa e não fazer nada, alguma outra atividade, eles preferem estarem ativos ainda no mercado de trabalho. Então, isso acaba sendo muito comum, né? E muitas das vezes também, um dos pontos chaves, né, e alto nesse processo também, é a questão da disciplina, né? Eles acabam sendo muito disciplinados também, então o que acaba sendo algo muito favorável para eles nesse aspecto, porque eles têm essa disciplina, eles vão buscar melhor essas informações, melhor esses conteúdos, né, que venham favorecer. Hoje em dia a gente sabe que tem vários nichos, né, não só de empresas, né, instituições do próprio governo também, de prefeituras, etc., que favorece, né, que você possa buscar um melhor emprego, né, que venha lhe qualificar, né, para aquela vaga que você está pleiteando ali. Entendi. E você acha que os cursos técnicos, tecnólogos ou mesmo de curta duração são uma boa alternativa para se reinventar nesse novo mercado? Na realidade, eu vejo que hoje não só os técnicos, né, os tecnólogos, né, qualquer pós-graduação e curso superior que você venha fazer, ele vai ser um ferramental, né, um suporte de uma entrada ou de uma manutenção naquilo que você já está ou pleiteia no mercado de trabalho. A gente observa que hoje em dia, né,
Por exemplo, os tecnólogos em AD facilita bastante, pelo simples fato de você não ter que ter um curso, né, de uma licenciatura, um bacharel, principalmente, que são muito mais voltados para essas áreas de tecnólogos, né? Você teria que ficar 4 anos numa universidade, você acaba ficando 2 anos se especializando naquele determinado nicho que você quer buscar no mercado de trabalho. Então, vou fazer um tecnólogo, por exemplo, em marketing digital, vou fazer um tecnólogo em processamento de dados, né? Então, você poderia ser o que você tenha ênfase, o foco naquilo ali que você está buscando para o mercado de trabalho. Você se formando, você, ao mesmo tempo, vai conseguir ter um certificado de nível superior e, consequentemente, vai poder fazer, inclusive, uma pós-graduação, vai poder fazer um MBA, está se especializando cada vez mais para se adentrar ou se transformar dentro desse mercado de trabalho, que, como eu disse anteriormente, tem constante transformação, né? Então, os próprios cursos técnicos também, eles são muito positivos também, porque a gente sabe que existem pessoas, por exemplo, que preferem trabalhar às vezes em casa, ou prefere trabalhar de forma autônoma, né? Pode trabalhar como MEI também, pode criar uma pequena empresa e trabalhar para si próprio. Então, às vezes, um próprio técnico já vai dar essa capacitação para isso, depender do nicho, né, que a pessoa for escolher, assim como tecnólogos, bacharéis e licenciaturas também. Então, a gente observa que hoje, não só isso, vários outros cursos, né, estão sendo implementados aí para isso. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, que eu digo até para os meus alunos, né, temos que aproveitar as oportunidades. Não é porque hoje, por exemplo, já sou professor, tenho mestrado, tenho doutorado, não é que vou parar de estudar. Pelo contrário, eu estou sempre em constante transformação e atualização. Inclusive, já penso já que esse ano já tem que fazer mais uma pós-graduação. Né? Tá? Que passos práticos você recomendaria para quem está perdido profissionalmente ou com medo de mudar? Então, acho que os passos a gente já vem discutindo um pouco ao longo da nossa conversa aqui, não é verdade? Então, a princípio, depender do seu nicho, né? Seja do ensino médio, para uma faculdade, mercado de trabalho, seja um nicho de uma mudança, né, de trabalho também que você queira, né, uma mudança profissional. Primeiro, é pesquisa. Pesquisar bastante, né, procurar entender, procurar saber quais são os cursos, né, que seriam interessantes para mim poder estar me adentrando naquilo ali, né. Segundo, descobri o curso que eu quero, vou procurar compreender melhor a informação daquele curso, daquela formação, daquela vaga no mercado de trabalho. Quais são as principais funções? Quais são as principais habilidades que eu preciso ter? Quais são as skills, né, as soft skills? O que ao mesmo tempo eu preciso me especializar para poder adentrar melhor naquela nova profissão ou me descobrir naquela profissão, né? O outro passo também muito importante, quem tiver, né, e como poder fazer, é procurar um profissional especializado de orientação profissional, de orientação educacional, lembrando que essa pessoa, ele não vai ser a pessoa que vai apontar assim: "Andresa, você vai ser uma, marqueteira, então você vai ter que fazer um curso de marketing digital". Não, não é isso. A gente vai observar o quê? Quais são as suas habilidades, quais são as suas potencialidades, qual é a sua forma, a sua maneira de ser, o que que você gosta, o que que você não gosta, né. A partir dessa construção, vai ficar muito mais prático e tranquilo a gente poder fazer algumas observações e poder traçar, né, alguns direcionamentos. E principalmente hoje, é a comunicação, principalmente hoje, é o estudo. A gente sabe que o estudo é um elo transformador. Então não interessa, não importa a sua idade, né, o tempo que esteja, né, é necessário estudar, que o estudo abre novas oportunidades. E, ao mesmo tempo, isso, ratificando novamente a leitura, as informações, procurar saber, porque isso aí vai trazer muito melhor informação para a pessoa que tem interesse em descobrir, né, a sua determinada área profissional. Você tem alguma história inspiradora de alguém que você ajudou e que pode motivar os nossos ouvintes? Olha, eu vejo como histórias inspiradoras, né, acho que são várias, né, pessoalmente eu posso destacar os meus próprios alunos, que muitas das vezes é claro que muitas das vezes não é nem o nicho, né, das pessoas que estejam com esse tipo de problema aqui, mas é uma questão que eu observo muito nos jovens hoje, eles são muito perdidos, né, pela própria quantidade de informação, a própria quantidade de conteúdo que recebem da internet, das redes, das pessoas o dia todo, o tempo todo, né. É muito difícil hoje você conseguir se encontrar, né. Quem sou eu verdadeiramente? Né, o que de fato eu gosto, né, o que de fato
eu pretendo fazer? É aquilo que eu penso, é aquilo que eu vejo do fulano, é aquilo que eu vejo do ciclano, é aquilo que eu me baseio, por exemplo, no digital influencer que está falando isso e aquilo. O que que sou eu, na realidade, né? Então a gente observa que hoje em dia, as pessoas estão muito perdidas naquilo que quer, naquilo que pleiteia, né, para a sua vida, para o seu futuro. E muitas das vezes, né, a gente observa que quando você é um profissional, que você consegue dar um direcionamento, né, dar uma posição para que essa pessoa possa se descobrir e verificar: "Nossa, professor, olha o que está acontecendo comigo, olha como é que eu estava antes, olha como é que estou agora, olha o que eu consegui", né. Então observar os meus alunos, por exemplo, conseguirem boas notas no Enem, observar os meus alunos estarem entrando em boas universidades, né, seja no EAD, seja no presencial, e tendo essa possibilidade, ao mesmo tempo, estarem construindo um novo futuro, ou até mesmo alunos, né, que, por exemplo, estudam EJA, são alunos do noturno, né, que muitas das vezes trabalham o dia todo, né, querem terminar o ensino médio, e depois daquilo ali, não, querem fazer uma faculdade, professor, vou fazer, vou conseguir, e conseguem. E quando a gente observa, está no outro mercado de trabalho, um outro nicho muito melhor, ganhando muito mais. Então a gente sabe que se você hoje quer ter um bom desenvolvimento profissional, se você quer ao mesmo tempo ter uma boa qualidade de vida, não só para você, mas para sua família também, para aqueles que você ama, o estudo ainda é fundamental, porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele é muito amplo, ele é muito agregador e aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que na medida com que as tecnologias, os novos nichos de trabalho vão surgindo, vão se, modernizando, cada vez mais vai faltando mão de obra qualificada. Essa é uma palavra-chave, mão de obra qualificada. Então isso é um ponto essencial que ratifica a importância não só do estudo, da formação, da preparação, para que a gente possa estar sempre à mercê daquilo que o mercado está ali nos proporcionando. Então, por exemplo, se eu vejo que hoje muitas das indústrias, né, muitas fábricas estão mecanizadas, estão robotizadas, né, lá da terceira revolução científica, né, essas modernidades de hoje, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu gosto desse nicho de informática, eu quero trabalhar em fábrica, então vou trabalhar com robótica, vou pesquisar as informações sobre inteligência artificial, né, eu vou procurar questões relacionadas à manutenção, né, e várias outras praxes que venham se inserir dentro desse nicho, porque o mercado precisa. Muitas das vezes a gente acaba dependendo de mão de obra estrangeira ou então de outros estados, por exemplo, que venham poder, né, estar completando, vagas nas determinadas empresas, como eu vejo muito lá, por exemplo, em Itatiaia e Resende, né, ali uma região que eu também trabalho, que muita ou melhor, boa parte, né, da mão de obra qualificada que trabalha nas fábricas de automóveis da região são de São Paulo. Justo Olha, porque na região ali não tem uma quantidade específica de mão de obra qualificada para, sustentar aquele nicho do mercado que cada vez mais precisa, entendeu? Então isso é muito importante, esse é o aviso que eu deixo, para todos vocês aqui. professor, muito obrigada por compartilhar tantas ideias e insights importantes com a gente. Onde os nossos seguidores podem te encontrar para acompanhar mais do seu trabalho? Andresa, eu gostaria de primeiramente parabenizar você pelo empenho, pelo trabalho aí de estar trazendo junto com a EAD Rio, essas possibilidades, né, para os nossos estudantes, para os alunos que têm interesse um pouco mais, né, no mundo universitário, no mundo acadêmico, no mundo do mercado de trabalho, várias outras frentes. Quem quiser entrar em contato comigo, né, ter o meu acesso através do meu Instagram, que é o @prof.dr.jeffersonoliveira. Repetindo, é o @prof.dr.jeffersonoliveira. Nesse Instagram, que é um Instagram profissional, você vai ter acesso a um link, inclusive vai ter acesso a outros trabalhos meus, inclusive meu contato também. Tá? Lá a gente pode conversar mais e também trabalhar alguns pontos relacionados a essa questão do mercado de trabalho. Muito obrigado. E para você que ouviu até aqui, espero que esse episódio tenha te inspirado a dar o próximo passo na sua jornada profissional. Até a próxima!